galera, está começando aqui agora mais um Pod Vapo e estamos aqui hoje com ele, Gabriel Albuquerque, o CEO da Lume. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Fala, Vini, querido. Super obrigado pela recepção. Tô super animado de estar aqui com vocês. Que isso, Gabi. Prazer é todo meu. Gabi, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória e um pouquinho da Lume também. Boa, super legal. Cara, a minha trajetória ela começa lá na empresa Júnior, né? Eu fui da empresa Júnior do Centro de Informática da Federal, da UFPE, lá de Pernambuco. Passei 2 anos empreendendo dentro do movimento Empresa Júnior e dentro desse percurso nasceu muito essa chama empreendedora em mim, né? Eu pensei muito em voltar para o mercado em outra posição, em outro momento, em outra situação, mas não consegui. E aí disso nasceu a Lume, né? Eu queria criar um espaço para que a gente conseguisse, de fato, criar inovação para grandes empresas, né? Para startups, inovação de maneira acessível e que agregasse valor. E aí essa missão da Lume é acelerar empresas para o futuro. Quando a gente olha isso, como é que a gente concretiza essa missão, né? A gente tem um time muito forte de tecnologia, né, que é voltado para o que a gente chama de Deep Tech. Né? O que é Deep Tech? É inteligência artificial, blockchain, todas essas tecnologias que estão moldando o futuro da humanidade. Né? Esse é o primeiro pilar. A gente também trabalha muito com soluções de produto. Né? Então a gente tem produtos de e-commerce, de aplicativo, de evento. Temos produtos muito voltados para diversos segmentos, né? E também o que a gente chama de design, de product design, da criação de produtos digitais. Então a gente cria jornadas em conjunto com a empresa para criar diferenciais competitivos de verdade para o negócio daquela empresa, né? E isso a gente tem cases assim, dos mais diversos segmentos, agro, saúde, serviços financeiros, educação. Inclusive esses 4 que eu falei agora, eles são apaixonados por a gente. Então isso é um pouco da Lume, acho que a Lume é um capítulo muito especial realmente da minha vida e foi onde a gente começou empreendendo muita coisa. Né? E daí, né, desse arcabouço todo surgiu a Moonlight, né, que é voltada para a criação de jogos. Como é que foi tudo isso? Cara, isso começou de uma maneira incrível, assim. Eu valorizo muito minhas conexões, né, meus amigos e os laços que eu faço durante a minha vida. E uma dessas pessoas é o Ramon. O Ramon, ele dividiu faculdade comigo, a gente fez engenharia da computação junto. Ele era um cara que eu já admirava bastante, porque imagina, antes de eu empreender, antes de eu entrar no sítio, o cara já tinha uma startup. E não era uma startup qualquer não, era uma startup raiz, assim, eu acompanhei muito de perto, né, eu via programando, a gente na aula ele estava lá programando na Gemo, era uma startup também voltada para o segmento de jogos. E eu sempre admirei muito isso nele, essa tenacidade, essa habilidade dele com tecnologia. Dito isso, ele começou a trabalhar na Los Grandes, né? A Game foi adquirida pela Los Grandes. E eu, super feliz com a jornada dele, mandei uma mensagem para ele com a intenção, de fato, de quero entrar no mercado de games com a Lume. Só para contextualizar, Gabi, a Los Grandes é uma das maiores equipes hoje que tem hoje de competição de esportes, né? Então tem uma grande relevância essa parte das Los Grandes, né? Muito grande. E por isso que eu cheguei, cara, o que você está fazendo é muito interessante, é muito legal e eu quero entrar nesse mercado. Por onde eu vou? Deu um tempo, a gente foi conversando, do nada ele mandou uma mensagem, o founder da Los Grandes, né, que é o Rodrigo Fernandes, o El Gato, tá querendo desenvolver um aplicativo. Vocês fazem por aí? Ele perguntou pra mim, né? Eu fiz, com certeza, isso aí a gente faz com as mãos atadas, os pés nas costas, faz do jeito que você quiser. Dito isso, a gente montou uma proposta para o Gato, fez uma apresentação, era um grande desejo, um sonho dele, é um aplicativo que a gente vai lançar agora em novembro, inclusive, que é o To You, né? Criou toda a marca, branding, e essa relação ela foi se afinando bastante, né? A partir dessa iniciativa que é o To You. E aí disso, o Ramon estava com esse desejo também de entrar na área dos games em outra posição. Como assim outra posição? Ele estava dentro da Los Grandes, é um time de esportes, né, como tu comentasse. E ele queria desenvolver jogos. E quando eu falei com ele, meu pensamento assim, é massa, é incrível, mas eu queria criar experiências inesquecíveis, como muita gente já criou pra mim. Eu sou gamer assíduo, assim. Raiz, né? Raiz. Jogo desde o Game Boy GBA, Game Boy Advance. Tenho foto até, inclusive, com 2 anos. Pegou Color? Pegou a época do Color? Pegou Color. Eu tenho foto com 2 anos jogando Super Mario, daquele bem... Super Mario 96, 7, no desktop, né? Então, jogo... Gostava muito do The King of Fighters do... Porra, Coffee. Era muito bom. Não pode palavrão. Coffee era animal, Coffee era muito legal.
E aí eu queria proporcionar experiências, criar experiências que fossem inesquecíveis para pessoas, né? Porque quando eu lembro de alguma coisa, para God of War, é marcante para mim, toda a narrativa de Kratos com o filho, tudo isso é uma construção que tem significado, que educa. Eu aprendi inglês basicamente jogando Pokémon. Né? Que é muito necessário, porque a gente começou a ter tradução da Nintendo agora em 2022, né? Naquela época, ou você aprendia inglês e entendia, ou você não jogava o jogo, né? Que é uma coisa... Foi uma coisa pra mim boa, né? Mas quando a gente fala de acessibilidade, né? Hoje, outra leitura também é uma coisa ruim. E aí dessa chama minha e de Ramon, né? De entender que a gente queria estar no setor de games em uma posição de criar experiências, de criar jogos, né? A gente desenhou uma estrutura, desenhou um time, montou um time para isso e apresentou pro Elgato, convidou ele para ser o nosso embaixador oficial, né, de jogos dentro da Moonite. Então isso é como a gente tem hoje a nossa estrutura, já tem um time de desenvolvimento próprio, já lançamos alguns jogos, né? Estamos lançando, até o final do ano, vamos lançar pelo menos mais uns 5 jogos, né? Vários engatilhados, quase bem refinados. E tá sendo uma jornada bem interessante. A gente tá com vários cases para falar de realmente de criar experiências que vão marcar a vida de muitas pessoas. Não, claro, e aproveitando já que você já deu esse gancho, você pode falar alguma coisa desses jogos novos que estão para vir? Boa. Tem algum que é seu especial? Tem algum que você tem mais carinho e você fala, esse daqui é o que eu vou aconselhar todo mundo a jogar porque esse daqui vai ser diferente. Ou não, você tá bem cauteloso, tem toda a parte ali administrativa, como é que é? Não, tá não. A gente aqui é livro aberto. Quem quiser, inclusive, entrar, participar, testar, contribuir, dar ideia, é tudo super muito aberto, né? A gente tem um queridinho, né, que é o Space Zoo. É um jogo estilo puzzle, né, que a gente consegue montar torres até chegar na estratosfera, né? Tem todas as camadas no céu, né? A pessoa vai subindo e montando uma torre de animais. Né? A torre cai, você perde pontos, tem todo um ranking. É um jogo que é o queridinho da gente, é um dos queridinhos da Elgato também. Os animais se encaixam, é isso? Eles se encaixam, exatamente. Entendi. É parecido com... Não sei se lembra alguma coisa do Tetris. Lembra bastante. A ideia base foi o Tetris, né? Legal. Até a gente tem um processo criativo dentro da nossa construção de jogos. Né? Qual é o processo criativo da gente? É uma coisa que muitas pessoas ignoram no ensino médio fundamental, que é a análise combinatorial. Então eu escutei uma história uma vez que foi uma coisa que eu fiquei surpreso, assim. Qual é o nome daquele jogo que é de futebol e carros? Rocket League. Rocket League. Me disseram que a ideia do Rocket League veio de uma matriz, né, que listaram todos os gêneros de jogos de um lado, todos os gêneros de jogos do outro. E aí chegaram no momento que era futebol e carros. E aí nasceu o Rocket League. Então o processo da gente de criação... Eu vou te falar, é um fenômeno, mas você fala pra uma pessoa, vamos criar aqui um jogo agora que quem vai ser o jogador é o carro e o carro que vai fazer o gol. E aí você vai acreditar. Não acredita. Mas é daí que vem as maiores ideias, dessas combinações não convencionais. Então a gente começou a fazer esse mesmo processo, né, de combinação não convencional, a escrita muito nessa criatividade como um todo, né, e dentro disso nasceu o primeiro, que foi o Space Zoo. Aí, claro, a gente pegou o Tetris, né, e pegou o meio que o Tower Defense, né, que é outro estilo também, para a pessoa ir montando, né, foi um pouco da inspiração de progresso que a gente queria dar da montagem da torre. Você falou do Tower Defense, me lembrou muito daquele joguinho de madeira que você vai tirando... Jenga, isso. Legal. Também que não sei se tem a mesma estrutura também parecida, se tem alguma... Porque vai cair um monte de bicho, mas tem animação. Eu gostei, inclusive dá uma ideia boa de jogo aí, hein? Dá uma ideia boa de jogo aí. E aí o Space Zoo, inclusive, como eu falei, ele é um dos queridinhos do Gato também. O Gato, ele gosta muito do Space Zoo e ele gosta de outro que a gente lançou, que foi foi empreendida que a gente deu, né? Foi um jogo que a gente desenvolveu em uma semana. Que a ideia do jogo foi que o Gato ele não queria falar de política no Instagram dele. Né? Ele não queria colocar uma enquete de Bolsonaro ou Lula, não era essa a intenção, né? Ele fez, como é que eu posso fazer isso de maneira criativa? Eu queria fazer alguma coisa. Ele fez, você é um influencer de jogos, né? Como influencer de jogos, o que a gente faz um jogo, né? Então veio essa ideia de fazer uma alusão aos presidenciáveis, né? E a gente criou um jogo chamado Corrida Eleitoral. E aí dentro do Corrida Eleitoral, o que você faz? Você escolhe o seu presidenciável, né, e vai conseguindo coletar votos, né, durante a corrida. E quem coleta mais votos tem um ranking online geral. Aí virou eleito. Tem um ranking online geral que a gente divulga todo dia no Twitter
dando o resultado da nossa eleição, né? Dentro do Twitter. E aí tem o Corrida Presencial, né? Que é essa intenção da gente... Foi essa intenção, né? De entender realmente, de fato, como um gamer pode se posicionar em relação a esse tema de maneira inovadora, de maneira criativa. E tem outra coisa que está surgindo muito no ecossistema da gente, que a gente está achando super interessante esse movimento, realmente de marcas querendo construir jogos, né? Então a gente está em jogos com propósito, que é isso que encanta, que é isso que move a gente. Porque poucas pessoas exploram a capacidade de educar dos jogos. Porque acreditam que educar não pode ser divertido, né? Que a gente foi criado num sistema muito complicado, Gabi. Vou até contar uma história minha aqui agora, né? Muito parte do que acontece hoje, por exemplo, a gente tem aqui a Vapo, né? E a Vapo, dos intuitos dela quando nascimento foi desse boom que teve dos jogos. Sim. Hoje, 9 a cada 10 crianças passam o dia no celular, Sim. passam o dia no tablet. E falou, se a gente não achar alguma forma de educar as crianças de uma forma que seja atrativa para elas, a gente vai estar criando um monte de zumbi, né? E isso é um ponto muito forte hoje que a gente levanta, que se a gente não ficar atento hoje, a gente pode ter um prejuízo muito grande lá na frente, né? E tem uma coisa muito poderosa nessa tua fala, assim, nessa tua percepção, Vini, que é o que elas estão consumindo, né? Os tipos de jogos que elas estão consumindo. E conteúdos, né? Às vezes não nem joga, tá ali no aplicativo vendo um monte de vídeo que no final pode levar alguma coisa, não pode não levar agrega, nada. Né? Não agrega valor na formação dela. Eu dei o meu exemplo do Pokémon, né? O Pokémon é um jogo muito neutro. Né? Ele não tem tanto conteúdo, vamos assim, relevante, né? Tem a história, tem o plot, o lore, né, que a gente chama, mas ele me ajudou muito com o inglês, né? Como eu tinha mencionado. Então a intenção da gente, sabendo dessa estatística, né? A gente pesquisou muito antes de entrar por esse caminho. O Ramon, caso tenha a oportunidade de conhecer ele em algum momento, ele é um cara extremamente analítico. Né? Então ele foi gráfico por gráfico, item a item, tipo de jogo, né? Então a gente tem uma casa só de dados só para analisar o que o mercado está demandando. Porque qual é a intenção da gente? É cruzar os dados, né? O que o mercado está demandando para criar produtos, que são os nossos jogos, que vão conseguir criar realmente uma subversão. E quando eu falo subversão, a pessoa pensa, subversão é um negócio ruim. Não, é subversão no sentido de, caramba, eu posso criar um runner, né, que é um estilo de jogo que está agora mais popular, um runner que ele educa. Né, ele por exemplo, a Mulik, que é uma empresa multinacional, está aqui no Brasil agora, é uma empresa de saúde. Eles trabalham com curativos, né, é um dos segmentos de produto deles. E dentro desse trabalho deles de curativos, eles trabalham com uma doença chamada EB. E a forma deles de educar as pessoas sobre essa doença foi desenvolvendo um jogo com a gente, né, que é o Borboleta Run. O jogo lançou super recente também. Né? Então esse movimento das marcas é uma coisa que a gente está vendo de uma maneira super positiva, porque até um futurista muito famoso, ele fala que até 2030 a maior empresa do mundo vai ser a empresa de educação. Só que hoje a gente não olha o jogo como educação, e pode ser uma empresa de jogos que educa, né? Isso é uma coisa que, pelo mercado, pelo termômetro, cada vez mais saiu recentemente outra notícia de como o mercado está quente. Se eu não me engano, vai triplicar o tamanho do mercado de games nos próximos 10 anos. Então a gente vê com uma maneira muito positiva dessa junção dessas duas áreas, de game e educação. Porque quem está hoje no mundo dos games pensa que já existe game já há muito tempo, né? 10, 15 anos jogando videogame, e para quem é desse mercado e quem joga sempre ali já tem um tempo, mas quando a gente olha de fora, olha do mercado, do mundo corporativo, é recém-nascido, né? É recém-nascido. Então a gente tem um campo aí que, inventaram um monte de jogo. Tem jogo de combate, FPS, tem Dota, tem MOBA e tal. E a gente acaba não vendo por trás da cortina, né? Porque, na verdade, o mundo de produção de jogos é um mundo que, tu falou uma palavra muito certa, cortina. Ele tem uma cortina, vamos assim, muito grande e muito grossa, né? É muito difícil ver o que tá por trás. Aquela blackout, né? Blackout grande, pesado. Até falando mais uma coisa minha pessoal, né? Eu não sabia que existia uma profissão de desenvolvimento. Não era nem de desenvolvimento de jogos, tá? De desenvolvimento mesmo, de aplicativo, de código, que tinha de programador, até meu terceiro ano do ensino médio.
E eu, como eu falei, eu jogo desde os 2 anos. Eu nunca tive eu não sei se foi também da minha mina, mas eu nunca tive o gatilho de ter um profissional que criou aquilo. A gente tá acostumado a chegar ali na nossa frente, na prateleira, pegar, jogou, não quer nem saber. Não sabe, não tem curiosidade do que tá por trás, né? Por trás de um jogo tá milhares de pessoas que... Pô, a gente tava falando aqui em off que a gente sempre foi muito fã da saga do God of War, pra lançar o God of War que vai ser desse ano aqui, milhares de pessoas e muito tempo para desenvolvimento. Então, a gente vai pegar, vai jogar ali suas 100 horas e acabou e vai para outro jogo, né? Vai pro próximo. Não vai saber o que aconteceu por trás. E aí, dentro dessa construção, Vini, a ideia da gente também é promover cada vez mais transparência. Tem até uma iniciativa da Luz Grandes, que é a Luz Academy, né, que é voltada para a formação, né, de gamers, de streamers. Então a gente tá abrindo realmente um portfólio, que é uma coisa que o Gato trouxe e além da relevância dele como streamer, tem uma coisa que eu acho muito bonita nele, é o propósito, né? Ele trouxe pra mim recentemente uma preocupação de quem são os profissionais de 2030. Isso foi, eu olhei assim, oi? Ele genuinamente preocupado com isso, né? E a gente quer trazer como uma possibilidade do profissional de 2030, do profissional de hoje, ser um streamer, ser um gamer, e dar oportunidade para que as pessoas vejam isso também como um mercado, como um trabalho, como algo profissional, né? Como profissional, que né? Um profissional que é. Então, e os jogos da gente, né? Até como uma pessoa desenvolvedora de jogos, um ilustrador de jogos, uma pessoa que cria experiências inesquecíveis para quem quer jogar. Porque um paralelo muito grande é o filme, né? Acho que até dentro tem uma história muito grande, né? Uma startup que a gente investiu nos Estados Unidos chamada Film Capital, era toda voltada para uma linha de investir, de fato, né? Criar uma facilitação para investir em filmes, né? Porque eu descobri em contato com ele, era um amigo meu também, da UCLA, lá de Los Angeles, que todo filme é uma startup. E dentro desse aprendizado, a gente incorporou e trouxe para os games que cada game é uma startup, né? Então, é muito parecido com o filme, a produção de jogos, e produção audiovisual, produção de design, de ilustrador, produção de toda a lógica, narrativa, tem até roteiro. Tem até roteiro. Então, é uma coisa que, como já existe tanta pessoa que produz filme, como é que a gente pode trazer essa expertise para criar jogos fantásticos também? Né? A gente vem trabalhando muito hoje, olhando para o mobile, né? Olhando para o que está na mão das pessoas. É um canal de distribuição fantástico, né? Todo mundo tem... A facilidade do acesso é muito enorme, importante, né? Facilidade enorme. Todo mundo hoje tem um dispositivo smartphone que consegue rodar bem o jogo, né? Um jogo básico, bom, que diverte, que agrega. A gente tira o Free Fire, né? Por parâmetro, tira o Free Fire. Free Fire foi, inclusive, onde o Gato, né, deslanchou a carreira dele lá. E não só ele, como muita gente estourou e virou o fenômeno da internet que é hoje por causa do Free Fire e da sua acessibilidade, né? Então, a ideia da gente, de fato, é utilizar o mobile para conseguir alcance, né, para conseguir impacto. Né, o nível de adesão que a gente tem hoje para trazer pessoas para jogar no computador ou em um PS5, um Xbox, algum outro dispositivo, é um nível de atrito muito maior. Né, tanto o nível de custo, né, comparativamente falando com o celular, quanto o nível de hábito também. Né, o celular na mão, no dia a dia. Mas isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar também outros dispositivos, né? A intenção mesmo é fazer portfólio por esse ano de jogos de impacto, jogos com propósito, jogos para empresas, jogos que vão ser publicados em parceria, né? Que é uma coisa que a gente aprendeu também similar ao mercado de filmes, que tem quem grava o filme, tem o produtor do filme, a produtora do filme, e tem quem faz a distribuição do filme, né? Isso é bem similar no mercado de games, tem como nós... Publisher. Nós somos uma produtora, né? A gente fez o jogo que eu falei mais cedo, Corrida Presencial, com publicação própria, né? Nós fomos a publisher, batemos volume bem interessante, downloads, mas não se compara com o resultado de uma publisher madura, que sabe o processo, que sabe o DNA de lançar um jogo realmente, né? E até o final desse ano a gente conclui, pelo menos, lançados uns 7 jogos. Não, já aproveitando esse gancho que você falou agora de lançamento de jogos, né? A gente teve um problema recentemente gigantesco que a comunidade tem passado, porque o que acontece? Devido a essa época que a gente viveu de
de reclusão social, a gente teve 2 anos de parou a indústria, né? E agora foi retomado, tem diversos lançamentos e tem também o caso que a gente está passando hoje, que tem mais de 60 jogos cancelados ou esperando ou em atraso para poder ser lançado. Tanto que a gente teve o caso recentemente do Cyberpunk, não sei se você viu, que era prometido um dos jogos da geração aqui agora e chegou um jogo quebrado. Você como desenvolvedor de jogos, quando você vai lançar o jogo, quando você vai estar na fase de polimento, ali, digamos assim, o que te pega mais? Porque pro público ficar sabendo, poxa, pro meu jogo não vir quebrado, o que ele precisa ter, entendeu? Porque é muito importante o pessoal saber que muita gente trabalhando do outro lado e com certeza quem estava fazendo essa publicação do Cyberpunk não queria que o jogo tivesse saído quebrado, mas devido a tempo, budget, tudo, muita coisa envolve para poder sair e que infelizmente foi uma decepção. Hoje está consertado, né? Mas foi a decepção que foi. Então, dentro do Cyberpunk, ele é um case, Vini, trouxe muito bom, né? O Cyberpunk, ele tem uma natureza que ele teve um over-expect, né? O mercado, né? A empresa, né, a CD, criou uma expectativa no mercado muito grande. É porque a própria empresa já é de um histórico muito bom, né? Não, mas a narrativa do jogo também era muito apelativa, né? O enredo, a história. E aí são dois problemas distintos, na verdade. Acho que o primeiro problema é esse, né? Que não é um problema que, assim, eles iam sofrer, mas não iam sofrer tanto quanto sofreram, né? Que eles venderam um jogo muito mais fantástico e incrível do que o jogo de fato é. E não que é um jogo ruim, né? É um jogo muito bom. Inclusive, assim que lançou, eu comprei, eu joguei ele mesmo bugado. Você teve coragem? Eu joguei pra caramba, falar que teve gente que pediu ressarcimento, foi uma loucura, cara. Cancelou. Eu gostei tanto do jogo, da história, da linha, de tudo, que eu joguei mesmo. Eu zerei o jogo porque bugado. Tava inflamado, né, cara? Mas tem uma coisa... expectativa tava maior do que para Elden Ring, por exemplo. Que é outro jogo bem fantástico, né? Mas no Cyberpunk, esse primeiro problema de over-expect foi um problema que pra mim é o mais raso, né? Porque eles iam ser criticados, mas o pessoal ia esquecer, é um grande título, não é um título fantástico, é um título mas é um grande título, é um título que vai marcar, que marcou, né? No caso, a marca que deixou por conta dos bugs, que é o segundo problema mais grave, foi muito mais negativo, né? E dentro disso, o segundo problema, né, que é o dos bugs, para mim, como eu falei, é o mais grave, ele é ocasionado porque é uma empresa de capital aberto, né? Então, é um negócio, e como negócio foi extremamente pressionado pelos acionistas, extremamente pressionado pelo mercado, extremamente pressionado de todos os lados, né? Então eu tenho certeza, assim, que quem... Às vezes essa pressão funciona, às vezes pode acabar não. Jogando, por exemplo, falando de capital aberto aqui, a ação vai lá para baixo, né? E aí a decisão dos executivos, né, é que era melhor lançar ruim, né? Porque eu tenho certeza, quem cria jogo é apaixonado por jogar. Eu tenho certeza que quem tava por trás da equipe jogava, testava. É o que eu falo, o pessoal queria lançar o jogo mais perfeito possível, só que forças exteriores, digamos assim. Forças exteriores. O mercado pressionou aí. E eu tenho certeza que quem lançou brigou para não lançar, porque sabe como o jogo ia marcar a vida de muita gente, como ele ia ser algo prazeroso para muita gente, né? Mas infelizmente foi lançado dessa forma, né? A gente só lamenta, né? Como tanto consumidor como também como produtora de jogos. Mais da parte de player mesmo, né? De jogador. Que a gente mas como eu te falei, muito, assim, né? eu dei sorte, tá? Eu peguei poucos bugs, assim. Eu gosto muito do YouTube. Eu peguei pouco. Eu peguei só uma mão que sumia às vezes. Umas coisas... Uma atravessadinha aqui. Uma atravessadinha aqui e ali, um glitch aqui e ali. Eu dei sorte. Eu não sei porque na época eu tava jogando no PS4, aí não sei se ele tava handicapped, alguma coisa assim pro PS4. Às vezes o PS4 devia estar mais pronto, né? Devia estar mais... Como ele não usava tanto os gráficos de altíssima qualidade. Aí eu deixei, inclusive, eu comecei a jogar ele de novo no PS5, né? Porque o gráfico, tudo, a experiência é outra coisa. Mas aí como eu joguei no PS4, eu acho que isso deu uma suavizada na minha perspectiva, né, do jogo. Mas é um título fantástico, assim, não chega a um Elden Ring, não chega a um God of War como agora, mas é um título que vai marcar a geração, muita gente vai falar dele por muito tempo também. A gente teve agora, pelo menos teve um patch gigantesco que teve atualização e teoricamente corrigiu, né?
Então a gente vai poder aproveitar um pouquinho. Isso mostra, inclusive, uma coisa muito, muito importante dentro do mercado dos games, que é corrigível, né? É corrigível essa parte de atualizações, cara, muito mais para a parte do PlayStation 4 para cá, né? Que a gente tem tido essa mudança de perspectiva, né? Porque hoje, antigamente, era uma briga pra chegar na loja e comprar o jogo e se você não comprasse, você não ia ter. Hoje você vai lá, baixa no dia zero e com bug ou sem bug vai estar lá. Vai estar lá, que é um negócio muito louco, né? Inclusive, os avanços do mercado de games, isso é o que a gente chama de distribuição. E a gente consegue hoje atualizar. Antigamente não tinha isso, né? Então imagina você lançar um Cyberpunk desse na época de PS2 que não tinha patch, não tinha Wi-Fi pra atualizar o jogo, né? A gente não tinha nem como ver que ia lançar. A gente chegava na banquinha ali, comprava ali 10 por 5 e ia fazer a festa, né? A única coisa que eu sinto falta nesse sentido, agora que você falou 10 por 5, era conseguir desbloquear o videogame. Isso eu sinto falta. Mas você viu que conseguiram desbloquear o Play 5? É sério? Foi desbloqueado, só que acontece, é o que a gente falou agora. Não, desbloquearam, só que aí lança o patch, se você não atualizar, você não pega mais jogo. Você não pega mais jogo. Então é possível desbloquear, só que o controle e a tecnologia avançou de uma certa forma que dá trabalho pra Sony, deram trabalho pra Sony, mas resolveram já. Entendeu? Porque ele manda uma atualização, bloqueia onde você estava desbloqueando, acabou. Você vai ter que fazer um trabalho todo que já foi feito em cima pra poder desbloquear. E às vezes até perde o console, né? Perde o console, é travado. Se você tiver a sorte, que hoje a maioria dos consoles não tem a parte física, se você puder inserir, você vai poder jogar jogo físico, né? Sim. Não vai poder baixar jogo, então tem toda essa parte, mas é possível ainda, né? Não sabia por disso muito tempo. Não sabia disso não. Curioso isso aí. Eu tenho uma história interessante em relação a desbloquear jogos, que minha primeira fonte de renda com uns 12, 13 anos foi desbloquear PSP. Imagino que da curiosidade de desenvolvedor veio daí, né? Eu desbloqueei muito PSP na minha vida. Era meu negócio no ensino fundamental, era pegar o PSP do amiguinho, falar com o pai pra vender o desbloqueio. Então eu tenho uma relação com isso. Não me orgulho, hoje em dia só compro o jogo original. O bom que aprendeu, né? Tem a parte que agora que você é o desenvolvedor e sabe como é da ponte pra cá, né? É porque eu não entendia, né? Como eu te falando, não entendia que tinha uma pessoa por trás, uma empresa por trás, que era um negócio. Era muito mais algo era meu lazer, né? E eu curtia aquilo. Era quase como uma cegonha, né? Só chegava e jogava. Só chegava e jogava, que a gente falou. Mas essa evolução que a gente tem tido é muito importante, né? Falando aqui agora dessa parte que a gente tem de transição, né? Hoje a Monite está com o lançamento de 5 jogos para esse ano. Você comentou de algum deles pra gente. E conta um pouquinho pra gente do que o Gabriel e do que a Monite planeja pro futuro, né? De um passo pro futuro, porque a gente tá logo aí. Vai lançar os jogos. O próximo passo é continuar lançando jogos, tentar focar em com uma personalidade maior, digamos assim, né? Se é assim que eu posso colocar. Ou ainda vai ser nesses mini-jogos até você acertar um que vai ser o main da empresa, né? Boa, que massa. Ótima pergunta, Vini. A gente está montando uma arquitetura, na verdade, baseada em 3 pilares, né? Como eu te falei, esse ano a gente está aprovando a nossa tese. Então a gente já tem uma empresa que hoje já fatura, já emite nota fiscal e já se paga. Né? Isso é uma coisa que pra gente, como negócio, né, e vem da minha natureza de gestão desde a Lume. Né? A Lume é uma empresa que não recebeu investimento, é uma empresa bootstrap, a gente pegou um investimento da Monite muito pequeno. Né? Então, para mim, já a empresa se pagar nos primeiros um mês, que foi o que aconteceu, importantíssimo. Foi né? importantíssimo. Né? Que é o que eu te falei, né? A gente viu o movimento de Magalu Games. E é dificílimo, né? Porque geralmente as empresas vão começar a limpar depois quinto, sexto, sétimo mês que vai dando tração, né? Que vai ter o break-even, né? Que é uma coisa que a gente fala muito. E aí na Monite não, a gente pegou e primeiro mês já emitiu nota fiscal, já conseguindo pagar toda a nossa estrutura, já conseguindo ter capital para investir, além do investimento do aporte que a gente recebeu. Isso somado pela expertise da Lume, somado por a Universidade de Fatores, pelo próprio embaixador que a gente tem, que é fantástico. E aí a gente pegou e começou a montar essa estrutura. Qual é a estrutura? Fazer portfólio, né, como a gente falou, até o final desse ano. E disso a gente vai dividir o time em 3 segmentos. Quais são os 3 segmentos? Um segmento é o que a gente chama de jogo hyper casual, que basicamente a gente tem já uma estrutura de código de jogo que a gente base, consegue... Né? É a base. Se a gente quer fazer um ranking, a gente quer fazer uma navegação em níveis, uma navegação de mapa, tudo isso, todas as funcionalidades padrões de jogos de mobile,
a gente tem isso plug and play. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas é mais do estilo white label, né? Perfeito, é estilo white label, perfeito, é isso. Então a gente vai ter essa estrutura white label, que a mágica vai ser na criatividade. Então é o time da gente que a gente chama de design. O time de design ele vai pensar, conceber e criar as grandes experiências com as ferramentas que já existem como base, mas que podem também criar novas ferramentas que vão vir a partir dos outros 2 segmentos. Então esse primeiro segmento que vai focar nos jogos que vão dar escala, que vão bombar, essa é a primeira linha da gente. A segunda linha da gente são jogos B2B. Então, coisa que já está acontecendo, né? O motivo até da gente estar emitindo nota fiscal, são empresas comprando jogos, né, para serem parte ou da sua estratégia de marketing, ou da sua estratégia de educação, ou um posicionamento, uma entrada, ou um novo modelo de negócio. Então, esse é a segunda linha de produto da gente. A terceira linha, que eu confesso para você que eu sou o maior promotor e apaixonado por ela, e o Elgato também, é a nossa linha de criar um jogo próprio, multiplayer constante. É o que o Gato fala toda hora. A gente vai criar um jogo competitivo, né? Então, assim como tem o Free Fire, assim como tem, né, diversos outros jogos competitivos para mobile, né? A gente tem, inclusive, fez uma análise muito interessante, né? Clash of Clans, Clash Royale, todos eles têm anos. São produtos, cara, 10 anos de... League of Legends, por exemplo. League of Legends, quando a gente vai pro computador. Então, imagina, você conseguir criar um produto que dura 15 anos. Não tem, assim, um mercado com o sucesso que o jogo tem. Eu não vejo um produto que tem o mesmo nível de alcance, impacto, geração de receita, sustentabilidade que um jogo desse tem, né? Então, a ideia da gente é, de fato, construir um jogo que vai ser everlasting, né? Que vai ser um jogo que a gente vai atualizar, que melhorar, é o live evoluir. service, né? Live service, exato. E com essa característica competitiva, né? Por quê? Porque a gente tem uma pessoa, né? tem esse embaixador que ele tem um know-how de jogo competitivo. E a competição inflama quem tá jogando, né? E a competição inflama. Então é um negócio muito interessante, inclusive, né? A gente observar Riot, observar a Garena, né? Que é do Free Fire, toda a estratégia que eles têm por trás como o jogo, como ecossistema. Né? Então, a sua manutenção, né? A sua manutenção, os seus campeonatos, torneios, tudo que é criado, né, em relação ao jogo, para ele conseguir ter toda essa durabilidade, toda essa pujança que acaba o jogo tendo, né? Então, a postura da gente, dividida nesses 3 segmentos, é basicamente como negócio, né? Abrindo como negócio. A gente tem um constante, a gente tem, que são os jogos B2B, algo previsível, algo que a gente sabe entregar muito bem, é algo que a gente tem um know-how da Lume, né, para apoiar, para acelerar, para facilitar a entrega, né, que faz muito sentido, inclusive, porque soma no portfólio da Lume nessa parte de gaming, de game experience, coisa que cada vez mais o mercado corporativo está pedindo, né. A gente tem os grandes picos, né, que vão ser as apostas de jogos, que eles vão seguir uma análise de dados, que a gente tem casas de dados que a gente consome diretamente para ver o que é o hyper casual, né, o que é que está bombando, o que é que está dentro da linha de consumo. O que é no hype, né? O que é que está no hype, exatamente. E a gente vai ter esse nosso jogo competitivo, que grande parte da expertise de criar, de fato, essa experiência competitiva vai ser somada do Gato, né? E também de falar que o pessoal viu primeiro aqui. Quando tiver o primeiro AAA da Moon Knight, a gente já sabe, né? Muito obrigado, Gabi, por ter participado aqui da conversa. Vini. Tamo junto. Você viu primeiro aqui. Manda suas redes sociais e um abraço pessoal aí. Valeu, prazer enorme, Vini. Fala suas redes sociais pessoal aí. Cara, elas são péssimas. É difícil, assim, GAB, Gabi, ALBUQ. Vai estar aí embaixo. Vai estar aqui, vai estar embaixo, dá uma olhada, segue aí, mas assim, tem Lume.digital e também a Moonite.games, né? Eu recomendo mais elas, que é mais fácil de digitar. Perfeito. Obrigado, Gabi. Valeu, prazer enorme, querida.